Notícia de última hora. Os mosqueteiros bloquearam o preço de mais de 3.000 artigos. Nos mosqueteiros, muda a moeda, não muda o preço. Boa noite. Vários ucranianos foram violentamente agredidos esta tarde por um grupo de portugueses armados com tacos de beisebol. O ataque aconteceu no parque de estacionamento do supermercado Lidl de Chabregas, em Lisboa. 2 dos ucranianos tentaram refugiar-se no interior do supermercado, mas foram postos na rua pela segurança. Foram depois espancados à vista de todos. É o que resta de uma tarde violenta no parque de estacionamento do Lidl de Chabregas, em Lisboa. Aqui sentados estavam 10 homens de nacionalidade ucraniana à conversa quando foram surpreendidos por um grupo de indivíduos armados com tacos de beisebol. Entraram aqui duas viaturas com 6 portugueses com tacos de beisebol e abriram as cabeças. Foi um massacre como eu nunca tinha visto, inclusivamente nem um animal se deve fazer isso. Eram 5 portugueses ou 6, um de cor negra, fugiram. Os outros ficaram todos estendidos no chão, inclusivamente ficou sem dentes. Foi um massacre autêntico, mas um massacre, uma coisa que não tem explicação. 2 dos homens ainda tentaram refugiar-se no interior do supermercado, mas à vista de todos os que faziam as compras de sábado, os ucranianos foram expulsos e deixados à sua má sorte. Vi os 2 ucranianos a entrarem, a correr, estranhei, vi o segurança de imediato a correr atrás deles, puxá-los pelas camisas e até à porta, e quando eles chegaram à porta bateram-lhes com um taco de... Chegou a ver isso? Viu? Isso vi. Foi aqui à entrada do Lidl, estava tudo cheio de sangue, houveram pelo menos uns 5 ou 6 que ficaram com a cabeça completamente destroçada, foram para o hospital, e as portas do Lidl foram fechadas para que eles não se pudessem refugiar dentro do Lidl. Estava mesmo já na caixa a pagar, vim ver o que é que se passava, ele fechou as portas e disse para aqui dentro não, vão lá para fora. Quando vem lá para fora vejo já indivíduos estendidos no chão, com cabeças partidas, um que estava mesmo à porta, à saída do lado direito, que não se conseguia levantar. O nosso povo também nada fez, porque meia dúzia de pessoas que sejam, com algumas 50 que se podia ter evitado isto, não, deixou-se agredir, se for preciso mata-se e nada se faz. Para já não se conhecem as causas desta agressão, apenas se sabe que os ucranianos estão desempregados e passam ali as tardes. Quando a polícia chegou, já os agressores tinham posto em fuga, 4 dos ucranianos foram levados para o hospital. A entrada do supermercado já está lavada, mas o sangue custa a desaparecer. No Lidl de Chabregas, nenhum responsável quis prestar declarações à TVI. Uma operação surpresa da GNR de Matosinhos resultou numa das maiores apreensões feitas na zona. 13 pessoas detidas, muita droga e vários objetos roubados apreendidos. Este é o bairro da Guarda. Foi aqui que, durante várias horas, decorreu a operação da GNR de Matosinhos, a que deram o nome Perafita Limpa. O objetivo era esse mesmo, limpar este bairro social do tráfico de droga. 13 pessoas foram detidas e muito material apreendido. Foram capturados na posse de elevadas quantidades de estupefacientes, nomeadamente heroína, cocaína e haxixe, várias armas que estavam carregadas e ofereceram resistência à autoridade, com a munição na Câmara, nomeadamente 4 pistolas 6,35, um revólver 7,65, portanto já considerado arma de guerra. Foram apreendidos também veículos de alta cilindrada e quase 2 caminhonetas carregadas de material furtado. Para além das armas e da droga, foram apreendidos ainda mais de 1.200 contos em dinheiro, muito ouro, veículos de alta cilindrada e uma Moto 4. Nesta operação estiveram envolvidos 49 homens do Núcleo de Investigação do Destacamento da GNR de Matosinhos. Não houve troca de tiros, mas os traficantes ainda ofereceram resistência. Houve resistência por parte de alguns traficantes que se viraram à autoridade tentando desarmá-la, só que isso não foi possível porque havia uma preparação bastante bem aperfeiçoada e muitas das armas já estavam com a própria munição na Câmara. Mas no final tudo acabou bem e não houve feridos. No bairro da Guarda, a operação da GNR parece não ter agradado a todos. Foram pessoas presas inocentes e
e os da droga são cá fora. E isso é triste, é de lamentar. Talvez seja bom, portanto, a ver se isto alerta mais um bocado, que temos alturas aqui de noite que a gente nem podemos dormir. Porque, não, portanto, muito trânsito aí a passar e assim. É pior que eu não sei. A GNR de Matosinhos acredita ter acabado com esta operação, com todo o tráfico de droga no bairro da Guarda. Houve um acidente ferroviário esta manhã no Algarve. Um automóvel foi colhido por um comboio em Ferreira, perto de Albufeira. O condutor ficou ferido. O comboio descarrilou com a violência do embate. O dia começou em sobressalto para os habitantes de Ferreiras, em Albufeira, que esta manhã acordaram com o estrondo provocado por um acidente com um comboio que fazia a ligação entre Lagos e Faro e uma viatura ligeira de mercadorias. Às 7 da manhã estava deitado, havia um grande estrondo, 7h10. Vim ver, vi que havia um móvel grande no meio da linha, que nem sabia o que era a caixa da carrinha, e muitas ferramentas, capacetes, máquinas. Por milagre, a viatura apenas foi atingida na parte de trás, o que valeu ao condutor de 45 anos de idade sair pelos seus próprios meios e pedir ajuda. A carrinha ficou além, em cima da alfarrobeira, ele devia ter vindo à arrasta e devia ter-se encostado aí. Não teve tempo. O que é que, quando falou, o senhor estava consciente? Sim, acho que o senhor estava consciente, ao menos a senhora dele esteve aí, diz que ele teve a falar com ela, da carteira dos documentos e tudo. Diz que não viu os sinais, não sei. Na origem deste acidente terá estado a falta de uma das cancelas da passagem de nível, que ontem à tarde terá sido partida por um motociclista. À tarde, um mocinho da acelera partiu a vara, aquela vara da além. O homem foi conduzido ao hospital de Faro com apenas algumas escoriações e já teve alta. Perto da cidade de Castelo Branco há uma família que vive em condições miseráveis. Vivem numa barraca encostada a um antigo pombal de uma casa senhorial. As condições em que vivem são de extrema miséria e a situação piora com o frio e a chuva de inverno. É uma das zonas nobres da cidade de Castelo Branco, mas mesmo ao lado das vivendas, uma família de 4 pessoas vive há mais de 10 anos numa barraca encostada a um antigo pombal. Quando está a chover, faz-se a braseira, faz-se brasas, compra-se carvão, leva-se a braseira lá para dentro, faz-se a comer lá dentro. Nos dias que está solinha, que está bom, é cá fora. No inverno é muito pior, porque aqui chove por todo lado, estraga assim tudo. Nós não conseguimos estar aqui, porque está aqui muito frio, só se pode estar com uma braseira aqui dentro. Esta família nunca deixou de procurar outro teto, um sítio a que pudesse chamar de casa. Sempre lhes bateram com a porta na cara, mas agora a Câmara Municipal deixa a garantia. A Câmara Municipal tem previsto para este ano a realização e a construção de algumas casas de habitação social e, portanto, logo que isso aconteça, esperamos, como disse há pouco, seja até ao final do próximo ano, estes serão dos primeiros casos a ser realizados. Uma promessa que, a ser cumprida, vai realizar o modesto desejo de Maria Alexandrina. Gostava de ter uma casinha que, pronto, para pudesse eles virem passar o Natal e o Carnaval e sim, essas festas que a gente gosta muito de ter as pessoas, família, os filhos e tudo, e enteados. Como eu, no meu caso, tenho filhos enteados, gostava que eles estivessem ao pé de mim. Eu também não estou a pedir uma casa de graça, nem o Presidente da Câmara, ele pedia uma casa de graça. Queria uma casa, ao menos que desse para nós podermos pagar a renda. Mas até que a chave da prometida casa nova lhes seja entregue, estas pessoas vão ter que continuar a dormir praticamente ao relento. Há 9 anos que um jovem está acamado por não conseguir uma operação que lhe permita sentar-se na cadeira de rodas. Nelson Mendes só movimenta o braço esquerdo e, mesmo assim, pinta. O jornal Sinter Digital deu o primeiro passo com a organização de um espetáculo junto à Igreja de Rio de Moro, onde foram expostos os quadros do Nelson e onde atuou o cantor Marco Paulo. Há 9 anos que o Nelson deixou de andar. Depois de uma operação a um tumor na coluna cervical, o seu estado foi piorando e agora só movimenta o braço esquerdo para comer e pintar os seus quadros. Desde outubro que espera uma consulta no Hospital de Alcoitão. Um passo que será decisivo para poder fazer uma operação que lhe permita endireitar a perna direita para se poder sentar na cadeira de rodas. Eu peço ajuda para me ajudarem. Não posso sentar na cadeira de rodas. E também eu queria estudar um bocadinho para aprender a mexer num computador, que nem tenho, nem sei como vou arranjar, mas um dia deve dar de me ajudar. A mãe, a pessoa que mais o queria ajudar, também não pode, porque há 3 anos
foram-lhe amputadas as 2 pernas. Ajuda a minha filha, ajuda a senhora do centro de saúde de Moro, vem cá dar banho ao Nelson todos os dias e ajudando certas coisas, limpam o quarto do Nelson, às vezes se tiver de comer. Mas num país onde o Sistema Nacional de Saúde não dá respostas, ainda há gente generosa. O diretor do jornal Sintra Digital organizou esta tarde um espetáculo de angariação de fundos, onde foram vendidos alguns quadros do Nelson e onde atuou o cantor Marco Paulo. Pequenas ajudas que poderão abrir a este jovem uma janela para o mundo. Eu sou muito novo, não quero ficar assim na cama. Na terça-feira vou fazer 30 anos. Não estou a aguentar mais. Um casamento de realeza com polémica bem real. O pai da noiva não foi convidado. Esta manhã, marcha lenta na Margem Sul como protesto. A Comissão de Utentes dos Transportes da Margem Sul queixa-se de falta de condições dos acessos à A2 e exige mais e melhores transportes públicos. Os moradores da margem sul do Tejo organizaram uma marcha lenta para protestarem contra a falta de condições dos acessos à autoestrada e para reclamarem mais e melhores transportes públicos. O descontentamento é muito e as queixas não se ficam por aqui. Pedem também placas anti-ruído junto às zonas habitacionais, proteção dos rails da autoestrada e o fim do pagamento das portagens. Não podemos admitir que, ao mesmo tempo que se dificulta a passagem, a circulação dos transportes particulares, os transportes públicos vão novamente aumentar. Estou deitado às tantas da noite, ouço o barulho autêntico. Aquele barulho, bum, 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 parece que é uma bomba que rebenta. As portagens são cada vez mais caras, são cada vez mais complicadas. Acho que era uma coisa que acho que a ponte já está mais de paga, não é? Em sinal de protesto, cerca de 100 de utentes da Margem Sul pegaram em carros e motociclos e partiram do Parque Urbano de Corroios, passando pela Cruz de Pau, Paivas, Fogoteiro, Seixal, A2 e a Rotunda do Centro-Sul, Almada. A Câmara do Seixal não quis deixar de apoiar esta iniciativa e apontar o dedo aos responsáveis. Importa de uma vez por todas que a Brisa também responda em termos da concessão e que o Governo obrigue a Brisa a cumprir o contrato de concessão e, portanto, é uma situação de facto incompreensível, insustentável, que urge ser resolvida. Coincidência ou não, logo foi anunciado este protesto, foram agendadas várias reuniões para tentar resolver os problemas. Problemas que afetam diretamente o cotidiano de mais de 300 mil habitantes só nos concelhos de Almada e Seixal. A população mais afetada pelas dificuldades do tráfego nos acessos à A2. Em Casal de São Marcos, concelho de Sintra, 20 famílias vivem em casas ilegais. Eles foram enganados. Em 99 compraram os apartamentos novos, fizeram as escrituras com licença de construção, mas o construtor não respeitou a planta aprovada pela Câmara de Sintra e por isso o prédio não tem licença de habitação. 3 anos depois, continua tudo na mesma. O Nelson abre-nos a porta à casa comprada há já 3 anos. Tal como os restantes 20 condóminos deste prédio, todos os meses paga as suas prestações ao banco, mas a casa onde vive é ilegal. Fizemos o procedimento normal na compra de uma habitação e agora deparo-me numa situação em que não tenho licença de habitação. Portanto, não posso ceder a casa, não posso vender, não posso fazer alterações de escritura. Quando fez a escritura do apartamento, a lei permitia que se apresentasse apenas a licença de construção. A licença de habitação viria depois. O problema é que o construtor não respeitou a planta aprovada pela Câmara para este lote, o 166 de Casal de São Marcos, e por isso a licença de habitação nunca foi passada. Desde 1999 que a empresa de construção é intimada a proceder às alterações, sem nada fazer. É a esteira do prédio, portanto ele fez os quartos andares de 3 assoalhadas, tem um duplex, o qual não estava no projeto inicial e a Câmara meteu alguns entraves nessa situação. A venda é impossível neste momento. Para celebrar a escritura de venda é necessária a licença de habitação. As pessoas, muitos compraram andares de 2 assoalhadas, eram casais jovens quase todos. Na altura não tinham filhos. Atualmente ou nasceu uma criança ou querem ter a primeira ou a segunda. Não têm espaço. Querem vender as casas, o que é legítimo, e estão impossibilitados. Esse é o drama desta gente.
O atual promotor da obra vai ter que esclarecer todas as situações e ser vinculado a cumprir aquilo que a autarquia e a lei delimita. Agora, é bom tomarmos nota do seguinte: há um conjunto de regras urbanísticas que em Sintra, comigo, a partir de agora, vão ser cumpridas. E qualquer promotor que não as cumpra terá as consequências que resultam da lei. E aí serei intransigente. A determinação da Câmara Municipal de Sintra pode ser posta em prática já nos próximos dias. Em conversa telefónica com a TVI, Carlos Pedroso, o construtor do lote 166, disse-nos que vinha cá, já na próxima semana, à Câmara de Sintra, regularizar a situação. Luz Baeta e Carlos Silva, TVI. Um estudo do Sindicato dos Professores da Região Centro revela que as autarquias gastam €1 por mês, em média, por cada aluno do primeiro ciclo do ensino básico. Ainda por cima, esse dinheiro, em muitos casos, ainda nem foi pago. €1 por cada aluno é quanto gastam, em média, as autarquias com o primeiro ciclo do ensino básico. Esta é uma conclusão de um estudo que, apesar de já ter 6 meses, se mantém muito atual. O resultado são escolas improvisadas de remendo em remendo e sem o mínimo de materiais didáticos para as crianças. É o estado das velhas escolas do ensino primário que, na maior parte dos casos, poucas diferenças têm do tempo em que o professor era ele mesmo um aluno. Este é o recreio possível desta escola, não é? Sim. Sem condições, mas realmente é o recreio que os meninos têm aqui no Coice. Só aqui na estrada é que podem brincar? Sim, eu já aqui estou há 3 anos. No início fez-me um bocado de confusão. Foi a primeira vez que trabalhei numa escola que não tinha recreio. O material é muito reduzido, é nada. O material não é nada. Portanto, o material que eu tenho dentro da escola, portanto, é material trazido por mim. Feito pelos alunos, os cartazes, como podem ver, cartazes feitos pelos alunos e cartazes comprados por mim também. As escolas do Coice e do Cunhedo, no distrito de Coimbra, são exemplos paradigmáticos do ensino básico português. Na região centro, a média do orçamento anual para cada escola é de apenas €100. São os tais 20 mil escudos, onde as pessoas mal chega para comprar as fotocópias que têm que trazer e não chega para mais nada. Portanto, são os pais que pagam. São os professores que também pagam. Esta quantia distribuída para pagar telefones, expediente e limpeza, aquecimento, material pedagógico de desgaste e até bens e equipamentos é uma quantia ridícula para o bom funcionamento da escola do primeiro ciclo que se quer com qualidade. Uma qualidade impossível de alcançar, já que a falta de meios até impede o cumprimento dos programas curriculares. Já até aqui, a maior parte das escolas não cumpria o currículo que existia, porque não há espaços para fazer educação física, não há instrumentos musicais para as crianças trabalharem estas áreas, muito menos agora, quando as escolas são obrigadas a trabalhar as ciências experimentais, as novas tecnologias, e nós confrontamos com escolas sem materiais didáticos para poderem trabalhar com qualidade estas áreas. Para juntar à lista de dificuldades do ensino básico, muitas destas escolas ainda não receberam o orçamento para o presente ano letivo, que desde 84 é atribuído pelas autarquias. Em Constância começaram as obras de proteção aos pilares da ponte sobre o rio Zézer. Havia sinais de ruína, as obras avançaram rapidamente. Há 8 dias soou mais um alarme na antiga ponte de Constância. A proteção de um pilar deu sinais de ruína, mas o incidente parecia não dar grandes preocupações ao Instituto das Estradas de Portugal. O que ruiu foi uma pequena reparação que tinha sido feita, mas não é perigosa, porque se o fosse nós já teríamos interditado completamente o tráfego nessa ponte e não o fizemos. A situação está a ser acompanhada? A situação está a ser acompanhada pelos nossos técnicos, nomeadamente pelo diretor de Estradas de Santarém. Uma semana volvida, as obras já estão no terreno. Trata-se de uma intervenção de emergência, que nem vai esperar pela conclusão do projeto final de recuperação da ponte sobre o rio Zézer. Esta intervenção na base do pilar, com vista a reforçar estruturalmente o mesmo, é importante porque transmite confiança às pessoas e, de alguma forma, revela o interesse que a entidade, portanto, responsável pela mesma, põe nesta questão. Mas estas ainda não são as obras previstas para a ponte de Constância. Essas deverão arrancar no próximo mês de maio. A antiga ponte vai ser reforçada e alargada. A conclusão está prevista para o final do ano. Entretanto,
protegem-se os antigos pilares. Jorge Sampaio quer estabilidade política. Em entrevista ao Jornal Público, o Presidente afirma que não está disponível para convocar eleições de 6 em 6 meses. Sampaio afirma-se disponível, isso sim, para ajudar a formar plataformas de entendimento para as reformas necessárias se façam. Não pensem que vamos voltar a ter eleições todos os 6 meses. Em entrevista ao Público, Jorge Sampaio diz que isso não é possível, não é desejável, nem é credível. O Presidente é bem claro, depois das eleições chamarei quem de direito para formar governo. Se esse alguém vier depois dizer que não pode formar governo, então teremos de ir ver quem é que pode. Agora não posso é dissolver outra vez. Jorge Sampaio não quer dissolver de novo a Assembleia da República e defende que é preciso encontrar soluções no Parlamento. O Presidente da República confessa que depois da demissão de António Guterres chegou a pensar noutras soluções. Existiam outras soluções, mas estavam bloqueadas porque todos os partidos políticos queriam eleições. Agora sublinha que é necessário recuperar a estabilidade para o país e não esconde o seu desejo que das eleições de dia 17 de março saia um mandato claro com um governo capaz de fazer as reformas nacionais necessárias. Sampaio diz-se disposto para ajudar a formar pactos políticos. Estou disponível para ajudar a formar plataformas de entendimento sobre questões fundamentais. E entre estas questões destaca o que se relaciona com a União Europeia e as Forças Armadas. Sampaio afirma que neste campo é necessário definir que Forças Armadas se querem e o que se pretende delas. Nesta entrevista, o Presidente da República fala ainda sobre a discussão em volta da despenalização do aborto. Revela-se contra um novo referendo e apela a que não se faça da discussão um debate ideológico. Um casamento de realeza com polémica bem real. O pai da noiva não foi convidado. Não é certo que o jornalista norte-americano desaparecido no Paquistão tenha sido morto. Daniel Pearl foi dado como morto via e-mail, mas o corpo não foi encontrado. Os sequestradores do jornalista pedem $2 milhões e a libertação do antigo embaixador talibã no Paquistão. Depois do anúncio da morte de Daniel Pearl, a polícia paquistanesa pôs-se em campo. O e-mail recebido nas principais televisões mundiais era claro. Nós matámos o Sr. Danny, agora o Sr. Bush pode procurar o corpo nos cemitérios de Karachi. E foi isso mesmo que fez a polícia paquistanesa. Varreu os 300 cemitérios da cidade paquistanesa, até agora sem qualquer resultado. जितने मुकामात सारे हमने चेक कर लिए और अपने इलाके में मुकामों के साथ सख्त गश्त पर रखा हुआ है और मोबाइल पे पैदल गश्त कर रहे हैं कब्रों के इर्द गिर्द जो भी है उसकी तलाश में अगर कोई ऐसा मिल गया तो हम फौरी तरह ऊपर वाला हुकाम को बताएंगे. Mas o destino de Daniel Pearl é ainda uma incógnita e os contactos contraditórios. Ontem, o consulado norte-americano em Karachi recebeu um telefonema dos alegados raptores em que dilatavam o prazo em 36 horas, pediam dinheiro, $2 milhões e a libertação do antigo embaixador talibã no Paquistão para libertar o jornalista do Wall Street Journal. Daniel Pearl estava no Paquistão a investigar a ligação paquistanesa ao homem que tentou detonar um sapato-bomba num voo entre a Europa e os Estados Unidos. Na altura, tentava contactar o líder de um grupo radical islâmico. No dia 23 de janeiro, desapareceu sem deixar rastro. O rapto do jornalista viria a ser assumido pelo Movimento Nacional de Restauração da Soberania do Paquistão, uma organização desconhecida que acusou Daniel de ser um espião. Sem provas de que Danny esteja vivo ou morto, a administração norte-americana já disse que não paga resgates. A mulher de Danny, grávida do seu primeiro filho, espera há 10 dias por boas notícias. Israel lançou novo raid contra a Polícia Naval Palestiniana. Foi uma ação levada a cabo por helicópteros do Exército. Mais uma vez, o governo de Israel diz que se tratou de uma retaliação. Mais um ataque de retaliação. Desta vez Israel diz estar a responder a um incidente onde ficou ferido um soldado israelita. Foi ontem à tarde, palestinianos atacaram um posto fronteiriço lançando uma bomba. De imediato, helicópteros do exército israelita atacaram com mísseis a sede da Polícia Naval Palestiniana. Não há vítimas. Este ataque acontece no mesmo dia em que altas patentes militares de Israel e da Palestina iniciam as conversações interrompidas depois do ataque suicida de uma mulher palestiniana em Israel.
Também em Nova Iorque, no Fórum Económico Mundial, o Médio Oriente é um dos grandes assuntos a discutir. Os líderes mundiais querem encontrar soluções para que israelitas e palestinianos possam conviver pacificamente. Mas o dia-a-dia prova que as grandes discussões quase nunca são postas em prática no terreno, como se prova com mais uma retaliação ou uma retaliação. Pacifistas palestinianos e israelitas decidiram fazer uma manifestação de apoio a Yasser Arafat. Centenas de ativistas deslocaram-se a Ramallah para pedir a Arafat que não desista do processo de paz para o Médio Oriente. Um pedido recebido com agrado pelo presidente da autoridade palestiniana, mas visto com maus olhos pelos israelitas. Os soldados dispararam gás lacrimogéneo para dispersar a manifestação. O mau tempo que se tem feito sentir em algumas partes do mundo tem provocado fortes estragos. Na Indonésia, as chuvas torrenciais causaram a morte a pelo menos 40 pessoas, deixaram milhares sem casa. Também na Grã-Bretanha, as chuvas intensas e os ventos fortes já fizeram 10 mortos. No Reino Unido, as violentas tempestades que assolam as ilhas há uma semana causaram já a morte a 10 pessoas, 2 das quais perderam a vida quando uma árvore se abateu sobre o carro onde viajavam. As chuvas intensas e as fortes rajadas que chegam a atingir os 130 km por hora provocaram cortes de energia e deixaram muitas localidades isoladas. Devido às cheias, várias estradas e linhas férreas estão cortadas. Por questões de segurança, também nos aeroportos, alguns aviões têm sido impedidos de aterrar e levantar. E na Indonésia, a chuva também parece ter vindo para ficar. Há 7 dias que não para de chover em Jakarta, a capital do país. As cheias fizeram já cerca de 40 mortes e mais de meio milhão de desalojados. As principais ruas da cidade estão intransitáveis, com o nível das águas a chegar aos 6 metros de altura. Um hotel da Baixa da cidade teve de ser evacuado e muitos milhares de pessoas estão agora a viver em abrigos improvisados. Aquela que é já considerada uma das piores épocas das chuvas dos últimos 30 anos, não deverá abrandar até finais de fevereiro. Os habitantes de Cabul viram esta manhã a sua cidade bem diferente. Nevou durante toda a noite e esta manhã era assim que estava a capital do Afeganistão. A neve começou a cair ontem, no dia da oração, para os muçulmanos, e deixou Cabul coberta por um extenso manto branco. Para os adultos é um sinal que Allah lhes está a prometer um ano próspero, com água e comida. Para as crianças foi um divertimento muito diferente do habitual. Puderam brincar à vontade, improvisando umas ótimas pistas de ski. O príncipe Willem Alexander, herdeiro da coroa holandesa, casou hoje com a argentina Máxima. Um casamento alvo de grande polémica pelo facto do pai da noiva ter feito parte do regime ditatorial de Jorge Videla. Esta manhã, os noivos rumaram ao altar da nova igreja na Praça de Dam, no centro de Amsterdão. O príncipe herdeiro da coroa holandesa, Willem, de 34 anos, e a argentina Máxima, de 30 anos, deram o sim perante o olhar de mais de 1.700 convidados, entre eles membros das principais casas reais do mundo. O noivo é holandês e protestante, a noiva é argentina e católica. A cerimónia foi mista. Tu pueblo será mi pueblo e tu Dios será mi Dios. Moriré donde tu mueras. A maior dificuldade do casal foi a troca de alianças, uma tarefa difícil. Difícil foi também a chegada ao altar. Este casamento tem sido alvo de uma grande polémica. O pai da noiva foi colaborador do regime ditador do argentino Jorge Videla, responsável por milhares de mortes e desaparecimentos. O pai da noiva foi diplomaticamente impedido de assistir ao casamento. Talvez por isso Máxima se tenha emocionado quando ouviu um tango. Noutro continente também se ouvia tango. Os argentinos festejavam também o casamento da sua nova princesa. Foi muito emocionante. Realmente, por las ambas partes, por lo de holandés y por lo de Argentina. Así que es una cosa que no lo vamos a olvidar nunca. Realmente me ha gustado muchísimo y fue un privilegio poder asistir.
Na Holanda, e depois da cerimónia, os noivos percorreram as ruas de Amsterdão no Coche Real. Nas ruas não faltaram também protestos a lembrar as vítimas argentinas neste casamento que tanta polémica tem levantado, mas que não deixou de se realizar. Afinal, o amor ainda fala mais alto. Batido o recorde de espetáculos tauromáticos, já a seguir saiba tudo sobre a Festa Brava. E também o resultado do Sporting. Até já.